E aí, tudo bom com você? No vídeo de hoje, a gente tá com a missão nada impossível de te ajudar a desenhar aquele produto de sucesso que todo mundo vai amar. E falo mais, no final desse vídeo, a gente entrega de bandeja um desenho de negócio para você poder colocar em prática se quiser. Então, fica com a gente. Beleza, a gente vem falando aqui em todos os nossos vídeos sobre desenvolvimento de produto, de serviço, para criar, desenvolver e refinar produtos. A gente já falou em vários vídeos, inclusive dá uma olhada na playlist de produtos, que a gente tem conteúdo pra caramba sobre isso. Mas a gente ainda não deu a letra, né, de como fazer esse negócio acontecer de uma vez e de forma simples. E tem vários teóricos do Vale do Silício com metodologias, é o Customer Development, é o não sei o quê. E a gente escolheu aqui a que a gente entende a mais simples para que a gente consiga ter um passo a passo para chegar nesses produtos e serviços de muito sucesso. Então esse passo a passo consiste em 5 etapas, são as 5 etapas dessa pirâmide aqui. Então a gente está falando aqui de uma primeira etapa que é validar qual é o público-alvo, a segunda etapa é quais são as dores e necessidades desse público que não são atendidas pelos competidores do mercado, a terceira etapa fala sobre proposta de valor do produto ou serviço, a quarta etapa, quais são as funcionalidades específicas desse produto ou serviço, a quinta etapa, a experiência do usuário. Bom, a gente vem falando muito aqui sobre desenvolvimento de produtos e serviços. A gente já passou por metodologias ágeis, método científico, inovação, design thinking, mas a dúvida que provavelmente resta é, beleza, mas como eu faço para criar um produto ou um serviço de sucesso? Então a gente vai entregar isso nesse vídeo agora para vocês. Existem várias metodologias, vários jeitos de pensar produtos e serviços, inclusive tem pensadores no Vale do Silício que ficam formulando os melhores caminhos, é o Customer Development, etc. Mas a gente aqui tem essa proposta de simplificar e trazer os conceitos de forma fácil de entender. Então a gente puxou uma dessas metodologias, que é um caminho baseado em 5 passos. Em tese, se você conseguir passar pelas 5 etapas validando de verdade, essa vai dar certo. Beleza, primeira etapa, você precisa identificar com clareza qual que é o público-alvo que você está trabalhando. O que é público-alvo? Público-alvo é uma segmentação específica do mercado. Público-alvo pode ser professores de escolas infantis, podem ser cineastas, designers, fotógrafos, qualquer segmentação de mercado que seja grande o suficiente para justificar que você construa um produto ou serviço para aquela segmentação, pode ser entendida como seu público-alvo. Então, aqui pra gente passar pelas 5 etapas do desenvolvimento de produto, eu acho legal a gente puxar um exemplo. A gente vai pegar aqui um exemplo de um negócio possível que a gente queira criar, para ficar mais fácil de entender o que a gente quer dizer em cada uma dessas etapas. Então vamos lá. Digamos que eu quero criar um bar que vende cerveja na Barra Funda. Barra Funda é um bairro de São Paulo, onde está o estádio do Palmeiras. Então, a gente está criando um bar que vende cerveja para palmeirenses. Qual é o público-alvo? Palmeirenses que frequentam a Barra Funda, palmeirenses que vão no estádio. O que significa validar essa hipótese? Significa ir testar se esse público-alvo ele realmente existe, se ele é grande o suficiente. É aí que tá, né? Cada uma dessas etapas de validação você pode usar de várias ferramentas diferentes para chegar nessas conclusões. Então, nesse caso, a ferramenta que eu escolheria é ir dar um rolê na Barra Funda. Vou passear lá, ver se tem bares, se não tem bares, se realmente tem um monte de palmeirense indo de um lado para o outro ou não. Às vezes a torcida do São Paulo é maior do que a do Palmeiras na Barra Funda, porque o CT do São Paulo também é lá. Então eu preciso ir lá ver e estudar o campo e entender, será que tem mesmo essa demanda, né? Tem tanto palmeirense na Barra Funda a fim de beber cerveja? Então beleza, digamos que eu fui lá na Barra Funda num dia de jogo, eu vi que tem um fluxo de palmeirenses enorme, eu acho que, cara, validei, esse é um público-alvo suficientemente grande. Boa, vou para a próxima etapa da validação de produto. Já entendi qual que é o meu público-alvo, qual que é a próxima etapa? Identificar as necessidades não atendidas desse público. Ou seja, qual que é efetivamente o problema. E aí, Gi, eu queria saber de você, que ideias você tem de ferramentas interessantes que podem ajudar a gente a validar quais são as necessidades não atendidas para esse público-alvo? Tem uma ferramenta que eu acho interessante para a gente começar a entender as necessidades não atendidas, né, desse público, que é o famoso Job to be Done. E aí, para traduzir,
trabalho a ser feito. Então, é a gente entender qual é o trabalho a ser feito desse público torcedor do Palmeiras que está na Barra Funda querendo entrar num bar. A hora que a gente olha para o trabalho a ser feito, nós precisamos entender que existem trabalhos funcionais, ou seja, eu preciso fazer alguma coisa ali efetivamente. Existem trabalhos emocionais, existem trabalhos sociais. Então, se eu começar a pensar numa pessoa que foi para o estádio assistir a um jogo do Palmeiras, seja num dia, independente do resultado do jogo, essas pessoas estão juntas ali no estádio. Então, tem um trabalho a ser feito depois, eu preciso ou comemorar ou chorar junto, né? Pode acontecer as duas coisas, mas é um trabalho social. Eu tenho um trabalho funcional também, que é decidir o que eu vou fazer depois do jogo. Afinal, é um domingão, eu ainda não quero ir para casa. Então, a gente vai olhando quais são os trabalhos que aquela pessoa tem, e trabalho geralmente depende de contexto, porque eu posso estar olhando para dia de jogo e eu também posso pensar no que essas pessoas precisam ou querem nos outros dias da semana. Então, de repente, eu preciso fazer meu bar se movimentar de terça a domingo, de segunda a domingo, o que as pessoas que torcem para o Palmeiras querem fazer na Barra Funda quando não tem jogo. Então, a gente começa a olhar para esse lugar. Mas vamos começar pelo domingo. Então, porque nós podemos pensar vários produtos para o nosso bar, né? Nós estamos começando a desenhar esse negócio. Então, eu vou pensar no trabalho a ser feito ligado a dia de jogo, nesse trabalho social de confraternização. Mas aí qual que seria a próxima etapa? Eu sinto que a partir do Jobs to be Done, né, que a gente chegou nessa conclusão de que talvez o trabalho a ser feito seja a capacidade de juntar as pessoas. Isso é a gente formulando essa hipótese, né, da necessidade não atendida. Mas acho que a partir daí a gente tem que validar e testar se essa hipótese de fato ela tá verdadeira. E isso é um ponto bem legal aqui, né? A gente está apresentando aqui algumas ferramentas, como a gente trouxe o Jobs to be Done, mas cada contexto vai exigir ferramentas diferentes ou a combinação de múltiplas ferramentas para que a gente consiga formular as melhores hipóteses e chegar nas conclusões mais certeiras, né, e validar essas hipóteses. Então, digamos que a nossa hipótese é essa: a gente precisa de um espaço para os palmeirenses confraternizarem, estarem juntos depois das vitórias ou das derrotas. A partir dessa hipótese, sugiro voltar na Barra Funda e ver como é que é a dinâmica das pessoas lá. E como eu sou palmeirense, eu sei que já existem um monte de bares que as pessoas se reúnem depois dos jogos. Então, na verdade, essa necessidade eu acho que não é uma necessidade não atendida. Talvez tenha uma necessidade não atendida que seja para as pessoas que não conseguiram entrar no estádio. Onde essas pessoas vão assistir o jogo? E os bares lá todos têm umas televisões pequenininhas, não falta um telão, né? Então imagina se tivesse um telão e essa fosse a necessidade não atendida. O que a gente tem que fazer a partir dessa formulação dessa segunda hipótese? Volta lá no estádio e conversa com os palmeirenses e fala: pô, e quando você ficar fora do jogo, como é que você faz para assistir? E vai sentindo nessas conversas, ou seja, entrevista direto com o potencial usuário, é mais uma das ferramentas importantes de validação. E eventualmente, através dessas conversas, a gente consegue validar essa hipótese. O que você acha? Eu acho perfeito, e nada como ter alguém, né, que entende do assunto no time, né? Um usuário no time de desenvolvimento. E realmente a gente precisaria ir para lá, validar para entender essa necessidade. E uma vez que a gente entendesse, por exemplo, que existe esse gap, que existe essa falta, esse lugar não atendido, a gente poderia começar a pensar em desenhar uma proposta de valor para esse usuário, que poderia ser, de repente, algo como o estádio do Palmeiras fora do estádio, né? Eu iria. O estádio fora do estádio. E aí, uma ótima proposta de valor. Que tem tudo a ver com a experiência, né? Exato. E aí a gente vai desenhar a proposta de valor em cima da necessidade do usuário para ele e focado na experiência que a gente vai dar. Ou seja, em como a gente vai atender aqueles trabalhos emocionais, funcionais, sociais. E aí seria um espaço da criatividade para como criar alguma coisa que realmente se destaque totalmente da competição, né? Total. E olha lá, né? Na medida que a gente vai passando pelas etapas dessa pirâmide,
pirâmide, dessas 5 etapas, a gente vai adaptando, vai pivotando qual que é a nossa ideia original para esse produto. Então, na medida que a gente definiu que a proposta de valor é o estádio fora do estádio, isso muda toda a minha concepção de como seria esse bar. E aí a gente passa para a 4ª etapa da pirâmide, que é focada em validar quais são as funcionalidades ideais para esse serviço que a gente está criando, que é o bar. Então a gente já entendeu aqui que o telão é super importante como funcionalidade para esse bar. Imagino que servir cerveja também é super importante. Mas podem ter outras funcionalidades. E quando a gente fala de funcionalidades aqui, no caso do bar, a gente está falando qual é o conjunto de entregas que a gente, como bar, vai dar para esse usuário no final. Vai ter uns petisquinhos, picanha na chapa, calabresa. O que a gente vai colocar? Vai ter caipirinha? Caipirinha do quê? Então essas funcionalidades elas são importantes serem validadas antes de eu abrir o bar. Como você escolheria as funcionalidades desse bar? Uma das coisas que a gente pode usar, uma das ferramentas, né, é entender a jornada desse usuário. A gente voltar, né, para as pesquisas, para as entrevistas, para o conhecimento desse usuário e a gente entender qual que é a jornada que essa pessoa tem na relação dela com o jogo de futebol. O que ela faz antes? A gente vai vender ingresso para entrar, como num estádio, ou não? Legal. Né? Qual que é a experiência que ela tem com aquilo? Ela quer tomar aquela decisão de ir antes para se preparar, ou ela tá passeando na Barra Funda e resolve entrar. E uma vez que ela entra, ela chegou com amigos, ela chegou sozinha, ela quer uma mesa com um monte de gente, ela quer conhecer outras pessoas ali dentro. O que ela quer pedir? Como ela quer pedir? Ela quer comer? Ela não quer comer? Uma vez que ela tenha se alimentado, ela quer bebidas para acompanhar? Enfim, o que acontece desde o momento em que essa pessoa imagina a necessidade de ir para algum lugar, até ela conhecer o nosso bar, até ela ir para o nosso bar, o que ela faz lá, o que ela precisa ali dentro e o que ela vai fazer ao sair. Ao olhar para essa jornada do usuário com detalhes, talvez a gente consiga entender as funcionalidades que vão ser necessárias e que vão fazer mais sentido. E aí, se a gente for usar a metodologia ágil, né, para desenvolver esse projeto, a gente pode usar uma coisa chamada de User Stories, que é, na verdade, ao invés de eu fazer uma lista de eu quero que o meu balcão seja verde, eu quero ter a cerveja da marca XYZ, não, eu vou colocar coisas como o torcedor do Palmeiras quer tomar cerveja gelada após ao jogo. E aí, isso me abre a possibilidade de testar outras coisas ou de criar essas funcionalidades de uma forma mais aberta e testar isso obtendo feedback. Então eu acho que jornada do usuário e User Stories ia ser uma boa pedida aqui. Cabe bem. E aí a gente chega numa dinâmica, né? Como é que vai ser a dinâmica desse bar, o que ela vai entregar, etc. E aí a gente chega na 5ª etapa da validação de produto ou serviço, que é a experiência em si. Beleza, a gente já entendeu qual que é o público-alvo, a dor não resolvida que esse cara tem, a proposta de valor, o nosso conjunto de entregas. Mas aí como é que vai ser a experiência desse cara chegando lá? Ele vai chegar e vai ter um monte de sofá, ele vai ver o jogo num telão? Ou vai ficar todo mundo em pé? Será que ele vai chegar e vai ganhar uma cachaçinha assim de bem-vindo, uma cachaçinha do Palmeiras? Então esse conjunto de detalhes que compõem a experiência é a última coisa que você vai validar depois de passar pelos testes e validações de todas as outras etapas. Essa última etapa é legal você validar a partir de testes, de protótipo. Então como eu testaria, por exemplo? Imagina eu não tenho um bar, mas eu posso alugar um espaço perto do estádio e anunciar para todo mundo que vai ter ali o estádio fora do estádio. E a gente faz um dia de experiência e aí a gente já compõe toda uma experiência. A pessoa chega, ganha uma cachaçinha. Aí eu posso pegar uma churrasqueira portátil, fazer churrasquinho, porque a pessoa vai estar com fome, servir cerveja gelada. E no final colher feedback, entender. Putz, será que o pessoal gostou mesmo dessa experiência ou não? Faz sentido? Não só faz sentido, como a gente vai entender o que gostou, o que não gostou e por quê, né? Então, o desenho da experiência começa a se configurar através do processo, sem que a gente tenha partido de ideias rígidas no início e de uma forma aberta a ganhar esse feedback em todo o processo. E você vê, mesmo na nossa conversa aqui, que a gente foi fazendo essa jam session e chegando nessas conclusões agora, nesse desenho agora, a gente já não sabia que ia chegar aqui quando a gente começou. Quer dizer, quando a gente começa um negócio que tem muito mais risco do que uma conversa, a gente tem que partir desse pressuposto também, que a gente não
sabe onde vai chegar e que a gente tem que estar aberto ao que a experiência e a realidade vai trazer de feedback pra gente. Perfeito, não foi nada combinado aqui, tá? Isso saiu nesse bate-papo aqui, por isso que ficou legal. E assim, gente, por que a gente faz tudo isso, né? No final, são 5 etapas do desenvolvimento de produto ou serviço que te levam aonde? E essas etapas te levam para um lugar chamado no Vale do Silício como Product Market Fit. São esses terminhos todos pomposos. E assim, tem uma longa lista de definições do que quer dizer Product Market Fit. E se é um lugar, é um ponto de chegada. E eu vou simplificar aqui para vocês. Product Market Fit significa um produto ou serviço que as pessoas gostam pra caramba num mercado suficientemente grande. Então, se você passar por essas 5 etapas e você de fato validar suas hipóteses em cada uma dessas 5 etapas, quando você chegar no final dessa pirâmide, você vai ter chegado nesse lugar que é o Product Market Fit. Não tem uma tradução amplamente difundida para esse negócio, então a gente vai cunhar uma agora. Como é que vai chamar Product Market Fit em português? Product Market Fit. O encontro do produto com o mercado. Encontro é bom, porque muita gente às vezes fala casamento, mas casamento é uma palavra tão esquisita, né? O encontro entre produto e mercado, acho perfeito. Encontro entre produto e mercado. Inclusive na pirâmide, se você observar a pirâmide de novo, ela se divide. As primeiras 2 etapas são vinculadas às premissas do mercado e as últimas 3 etapas são vinculadas às premissas de produto. Então é para isso. Todo o trabalho de desenvolvimento de produto ou serviço está em função de chegar nesse lugar de encontro do produto e do mercado. Só uma ressalva importante é que depois de passar pelas 5 etapas de validação e você chegar nesse lugar de encontro do produto e do mercado, não é que você chegou lá e a vida vai ser mansa para sempre. Os produtos mudam, as demandas do público-alvo mudam, então você precisa constantemente passar de novo por essas validações nas diferentes etapas desse processo. É um processo contínuo e infinito se você quiser se manter relevante no mercado. E aí tem uma segunda ressalva importante, que é a de que o exercício que a gente fez aqui nesse vídeo foi um exercício meramente mental e intelectual. Então, se você quiser reproduzir, precisa realmente ir lá na Barra Funda, conversar com o pessoal que torce pro Palmeiras e validar de verdade em campo cada uma dessas hipóteses. Então, gente, essa é a forma mais simples que a gente enxergou para explicar como que funcionam essas grandes etapas de validação para chegar nesses produtos ou serviços de muito sucesso. Se você quiser se aprofundar em como fazer isso, seja porque você é empreendedor ou porque você quer trabalhar na área de produtos ou serviços, ou porque você trabalha numa empresa que lida com produtos ou serviços e o desempenho deles influencia na sua carreira, clica no link da descrição desse vídeo para ver os cursos que a Saiba tem para você. Se puder, deixa os comentários, dúvidas, perguntas, ideias aqui pra gente, a gente vai responder tudo o que vocês comentarem. E por fim, dizer que eu não vou desenvolver esse bar, porque eu gosto de estar assistindo os jogos do Palmeiras, na hora dos jogos do Palmeiras. Então, se você quiser pegar essa ideia para você, fica à vontade, vai em frente.